Olá, no Vida e Companhia de hoje eu converso com a doutora Jamile Venceslau, que é membro do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem e precursora na atuação nessa área. Ela vai falar sobre essa profissão que é fundamental para a sociedade. Doutora, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Explica para a gente o que é direito do homem. Sim, claro. Logo no ano de 2016, quando eu comecei a atuar, voltando para 2017, começou a aparecer algumas áreas, alguns casos envolvendo a Lei Maria da Penha. E já era falado do direito da mulher. E, por causa dos casos, comecei a me especializar na defesa do homem, né? E aí eu comecei a gravar vários cursos, várias aulas no canal do YouTube e acabei implementando essa área, especialista no direito do homem, que seria a união de leis voltadas na defesa do sexo masculino. E quais são elas? O que a gente pode destacar? Quando nós falamos do sexo masculino, eu também vou englobar aqui crianças, tá? Então nós teríamos aí também a Lei Henri Borel, Lei Maria da Penha, né? Vai englobar tanto na esfera da família, né? Então, a lei de alienação parental, por exemplo, processos de guarda, divórcio, reconhecimento de atos de alienação parental, como também na esfera criminal, onde nós estaríamos aí com medidas protetivas, acusações falsas também, envolvendo ameaça, lesão corporal e assim por diante, relacionado ao homem. Quando fala da Lei Maria da Penha, a gente sempre lembra a questão da mulher, do feminicídio, da agressão contra a mulher. Mas a gente pode entender essa lei também em proteção ao homem? Não. É uma questão da violência? Não, é só da mulher então. Essa lei ela foi criada na época por meio de uma pressão que teve um caso envolvendo a Maria da Penha, juntamente com seu ex-companheiro. E por causa da demora desse processo, o Brasil foi pressionado a criar uma lei para tratar da celeridade de casos envolvendo a mulher. E aí fizeram um pacto, que eu vou chamar de pacto, e criaram a Lei Maria da Penha. Essa lei foi específica para proteger o sexo feminino. Então, o homem ele não tem a proteção dessa lei. Mas aí quando fala do direito do homem, o que te deu assim o start foi por conta dessa lei, da Lei Maria da Penha. Sim, o primeiro caso que eu peguei foi envolvendo a Lei Maria da Penha. E como que a gente pode falar essa questão, a visão também do homem? Existem denúncias falsas, existem casos em que são forjadas, né, situações para que o homem seja enquadrado nessa lei? Seria isso? Isso mesmo, você acabou de falar. Essa frase que seriam situações que foram forjadas, que infelizmente fazem mau uso da Lei Maria da Penha, utilizando a própria lei como instrumento de vingança, de várias formas. Porque quer se vingar mesmo do ex, ou quer utilizar em algum processo de guarda, porque sabemos, se não me falta memória, foi no ano passado, no ano retrasado, que surgiu uma lei que, havendo indícios de violência doméstica contra a mulher, a guarda da criança, ela fica para a mãe. Né? Então, por causa disso, algumas mulheres acabaram se aproveitando da lei e aí registram um boletim de ocorrência e usam isso daí como instrumento para conseguir a guarda de uma maneira mais fácil. Infelizmente, algumas mulheres que eu falo que são mal intencionadas e acaba prejudicando todas as mulheres que realmente são vítimas. E até a gente pode ver nas redes sociais que tem vários vídeos, né, que falam sobre isso. A mulher ali se batendo para incriminar o homem. É comum até? Você acabou de dizer, vários vídeos. Não sei se tu tem essa percepção que antigamente era mais difícil. Não sei se é porque não tinha essas redes sociais de vídeos curtos, porque agora eu ligo meu celular, vários casos. Inclusive, eu já vi vários casos também já sendo divulgados na grande mídia de mulheres fazendo falsa acusação. Teve um caso que me chamou muita atenção de uma mulher que o homem tentando sair daquela situação de uma briga entre casal, ela ficando chateada porque não gostava do desprezo dele e ele querendo sair. Ela com um facão na mão enfiou nele. Nossa. Então, assim,
E mesmo assim, depois, a defesa dela colocou ele como culpado. Né? Então, assim, é uma situação muito complicada, porque hoje, infelizmente, quando nós estamos falando de leis em favor da mulher, a defesa do sexo masculino realmente tem que ser especialista. Por quê? Porque a palavra da mulher envolvendo esses tipos de leis em relação de gênero, a palavra da mulher ela tem uma força muito grande. Sim. Isso daí já é reconhecido no STJ. Né? Então, se nós pegarmos um criminalista que vai atuar, que nunca atuou com processos envolvendo crimes sexuais, por exemplo, ele pode encontrar uma dificuldade aí na hora de defender o cliente, se ele não tiver realmente uma especialidade, uma prática nesse tipo de defesa. Porque existem princípios, entendimentos diferentes, por exemplo, de um processo envolvendo organização criminosa, tráfico de drogas. Aí, num caso como esse, até qual conselho que a senhora dá para os homens? Porque, às vezes, tem essa questão da mulher até ir para cima do homem, e a gente sabe que a força é muito diferente Sim. entre um homem e uma mulher. E numa defesa ele pode machucá-la. Isso também é levado em consideração ou só o fato dela ter se machucado já é culpa do homem? Vou utilizar esse exemplo que você acabou de dar. Imagina um homem em uma situação de discussão normal dentro de casa. Nós sabemos aqui, não vamos ser hipócritas, que de uma discussão todo mundo já passou ou vai passar. Né? Baseado na discussão, pode ser que falte o respeito. Né? Nós temos casos, por exemplo, de um cliente meu que ela passou uma semana, só que eles já estavam separados de fato, mas moravam na mesma casa, porque ela não queria sair da casa. No entanto, o que ela fez? Ela começou a tirar a paciência dele. Começou lá, todo dia mandando mensagem. Quando chegou na sexta-feira, ela mandou a seguinte mensagem. Você é um marido de Pi, né? Aí ele respondeu, porque ele passou a semana toda calado, aí ele foi lá e respondeu, e você é a consequência do marido Pi que você é. Né? Quando ele voltou para casa para pegar as coisas dele para não dormir na casa, o que ela fez? Ela ficou, e na gravação, que ela ficou com o celular gravando, provavelmente estava lá forjando uma situação, e ela andava pela casa de salto, dava para ouvir, e a todo momento ela dizia assim para o homem, bate se tu é homem. Tu não queria me bater? Só que ele nunca falou que queria bater, era para ficar registrado. Ele disse assim, eu nunca te bati, nunca trisquei, nunca eu vou triscar em você e nunca falei. Você tá ficando doida? Aí que a mulher fica mais chateada, né? Aí, e ela falava a todo momento, senão eu vou, pedindo para ele ir bater. Quando chegou, ela foi para o quarto, ele pegou a mala e colocando as roupas na mala. De tanto ela insistir, ele pega aqui no braço dela e diz assim, pelo amor de Deus, senão eu vou explodir. E ele até falou, doutora, eu não aguentava mais. Ela passou a semana toda me xingando nas redes sociais e em casa me tirando a paciência. E ele só falou isso. Diz ele que quando falou isso para ela, aí soltou ela, aí a paz voltou a reinar em Israel. Ele pegou as coisinhas dele, foi dormir em outro lugar. Porque sempre quando voltava para casa, ela tinha uma discussão, tinha alguma coisa, e ele preferiu sair para não acontecer mais discussão. Ela, no mesmo dia, pegou a mensagem de WhatsApp que eu falei para você, pegou essa gravação e foi à delegacia. Por quê? Porque ela ficou quieta naquele momento que ela conseguiu o que ela queria. Ela foi à delegacia, falou que ele tinha uma arma em casa que nunca foi usada, tanto que todos os aparelhos da arma, né? Eu não vou lembrar. Projéteis, eu não vou lembrar o nomezinho do. Nunca foi usado, de anos. Ela falou que o que eu vou explodir era o fato de explodir ela com um tiro. O que aconteceu? No mesmo dia, foi requerido a medida protetiva, foi deferida a medida protetiva e ele foi intimado na segunda-feira. Na segunda-feira ele foi intimado. Foi expulso da própria casa, a casa era dele. Nesse mesmo dia, temos imagens que ela chamou as amigas e foi estourar champanhe na piscina. Porque eu sei, e porque nós sabemos, isso foi colocado dentro do processo, porque ele foi intimado que não podia usar vidro na casa. O que eu estou querendo te dizer?
Foram 2 anos para provar a inocência desse cliente. A justiça, de início, a autoridade policial, o Ministério Público não quis saber o passado, que ela passou a semana toda xingando ele, que ela que xingava, não era, ele passou a semana toda sem responder os xingamentos dele. Ele respondeu o xingamento na sexta-feira. Na sexta-feira, ela passou o áudio todinho lá, de quase 30 minutos, correndo atrás dele dentro da casa e provocando ele. Ou seja, a justiça, naquele primeiro momento, não quis saber do histórico, né? Ele teve que contratar advogado, gastar dinheiro, torcer a Deus para dar certo, né? Para conseguir, depois de 2 anos, a absolvição dele. E detalhe, ele foi condenado em primeira instância. Em segunda instância, ele foi absolvido, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a ameaça não foi algo tão grave, ela não se sentiu ameaçada, porque ela voltou para a casa do agressor, e também foi indicado para ela um outro lugar, ela não quis, preferiu ir voltar para a casa onde ela sabia que o suposto agressor estava na casa, dormiu com ele durante 2 dias, porque ele dormiu de sábado para domingo e domingo para segunda na casa, né? E ainda na segunda ainda estourou uma champanhe, sabe? E várias outras provas, é claro, que nós juntamos para mostrar que ele nunca foi agressivo com ela nas mensagens de WhatsApp, nunca a ameaçou, nunca proferiu palavras onde diminuísse ela, coisas como essa. Então, isso daqui é um exemplo, o que o direito do homem faz. É a defesa de homens que são injustiçados, né? São acusados falsamente. Aí, nesse caso específico, depois de 2 anos nessa luta, ele foi absolvido. Mas ele já tinha perdido a casa voltou para ele. O que aconteceu? Ele, diz ele que ele conheceu essa moça numa festa, começaram a ficar, diz ele que passou quase 2 anos ficando com essa moça, e aí namorou nesse período também, até que ele sentiu, que ela morava numa casa, num apartamento com algumas amigas, e ele a convidou para morar com ela. No dia em que ela pisou no apartamento dele, com a mudança, ela já causou uma confusãozinha, e diz ele que subiu um alerta. Esse alerta foi tão bom que ele a levou no cartório, registraram um reconhecimento da união estável com separação de bens. Ponto. Quando passou esse tempo, o que foi que fez ele não querer mais continuar com ela? Porque eles foram para uma balada, ele estava numa palestra, num evento, num seminário de empreendedores, porque ele é dono de uma rede de autoescola. E quando finalizou, todos os empresários foram para essa baladinha aqui em São Paulo. Eles estavam no camarote. Lá no camarote, teve um momento em que ela perdeu o controle e deu um tapa na frente de todo mundo no rosto dele. Diz ele que naquele dia perdeu todo o carinho, porque perdeu o respeito. Sim. Né? Depois quando ele estava saindo isso daí a gente juntou também como prova, quando ele estava saindo da balada, ela saiu correndo atrás dele, começou a agredi-lo, o segurança da balada, que foi nossa testemunha, apartou a briga e ele subiu na moto e foi embora. Então, só para você mostrar o temperamento da pessoa, né? Então, esse tipo de situação que aconteceu com ele, além de ser humilhado, ele foi expulso da própria casa na segunda-feira, ele não teve tempo de pegar as coisas dele. Quando ele foi expulso, começou uma outra luta. Qual foi a luta? De conseguir o bem de volta. E detalhe, ele também tinha uma filha, então ela começou a impedir ele de ter acesso à filha. Nossa. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Depois de um tempo, nós pedimos a reintegração, né, o despejo dela do imóvel, por ser o imóvel próprio dele, só que o Tribunal de Justiça, porque nós chegamos ao Tribunal de Justiça, entendeu que ela estava sob o manto da medida protetiva. Então, sobre o manto, ela não poderia sair do imóvel, mesmo o imóvel sendo dele, exclusivamente dele. Imóvel de antes da união. Ela não teria direito nenhum, que é um absurdo na minha visão. Pois bem, ela saiu voluntariamente, depois de um tempo, provavelmente, não sei porquê, mas saiu voluntariamente, e aí ele conseguiu
voltar para o imóvel, né? Um detalhe aí nessa situação, quais foram os reflexos dele dentro do próprio condomínio? Ele sentiu um preconceito das pessoas, muitos amigos se afastaram, porque, como eu te falei, foram 2 anos de luta nesse processo. E isso acabou saindo em algumas matérias de jornal, né? E os concorrentes acabaram se aproveitando disso para fazer com que as pessoas não fossem, os clientes não fossem mais na autoescola dele, e sim procurassem eles. Acabaram as pessoas, né, invejosas, aquilo, acabaram se aproveitando da situação. Então a imagem dele foi manchada de vários aspectos. Sim. Profissional, pessoal, a imagem, a honra, o nome, não só ele, como os funcionários foram prejudicados. E um detalhe muito importante, que quando nós entramos com o processo de danos morais contra ela, nós colocamos, inclusive, que nesse período ele teve uma queda na empresa, que acabou tendo que demitir pessoas. Então, olha só, o reflexo de uma falsa acusação na vida desse homem e na vida de vários homens, né, que não atingiu só ele, atingiu a família. Sim. E atingiu também funcionários. E no caso da pessoa que forja, né, uma situação, que forja um crime, porque isso é um crime, o que acontece com ela? Se isso é comprovado, então teve aí 2 anos de investigação, foi comprovado que realmente foi forjado algo. O que acontece com uma pessoa assim? Vou continuar no caso dele. O caso dele foi algo que me chamou muita atenção. E nós entramos com uma representação diretamente no Ministério Público, uma denúncia no Ministério Público, pelo artigo 339 do Código Penal, que seria o crime de denunciação caluniosa. O primeiro parecer do Ministério Público pedindo o arquivamento do inquérito policial foi no seguinte sentido, que na minha visão foi um absurdo, falando que não poderia dar prosseguimento ao inquérito policial, porque se desse, iria prejudicar outras mulheres, fazer com que elas tivessem medo de ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Nós recorremos, que é um absurdo, nós estamos falando de um caso específico que tem a ver com outras mulheres. Sim. Aí o caso foi passado para uma promotora de justiça, e ela aí sim fez um estudo específico do caso, mas mesmo assim encontrou uma brecha para manter o arquivamento do primeiro promotor. Entramos com mandado de segurança, com outros meios, né, mas infelizmente mantiveram o arquivamento. Essa segunda, ela se atentou dizendo que não tinha prova específica, que ela sabia que ele era inocente. Olha só, ou seja, o que eles estavam esperando, que ela dissesse, gravasse um áudio, fosse no cartório para dizer assim, não, calma lá, eu tentei prejudicar ele. Claro que a mulher não vai fazer isso, a mulher mal intencionada não vai fazer isso. Né? Então, a nossa dificuldade para que uma mulher que pratica esse tipo de crime seja punida é que nós precisamos preencher 2 requisitos. Primeiro, a absolvição do homem, o arquivamento do inquérito policial, e provar que ela sabia que ele era inocente. Que essa é a prova mais difícil da gente conseguir. Só que vou alertar aqui que sim, tivemos já condenações ratificadas em 2 instâncias do Tribunal de Justiça, do Estado de São Paulo, aqui pegando para especificamente o Estado de São Paulo, em que uma mulher, ao longo de 10 anos, registrou vários boletins de ocorrência. Essa mulher destruiu a vida desse homem, essa mulher destruiu a vida da filha, tanto que nós entramos com ação de reaproximação, porque a filha, de tantos atos praticados de alienação parental, ela criou ódio do pai. Né? Então, olha outra consequência, ela foi abusada psicologicamente, essa adolescente hoje. Foram quase 10 anos de registro de boletim de ocorrência, movido contra o pai, chegando a acusá-lo de ter abusado sexualmente. 2 vezes ela acusou. Quando chegou em um dos processos da Vara da Família, que essa foi a nossa prova-chave, e só por isso ela foi condenada, na denunciação caluniosa, foi que ela chegou a dizer assim, para a perita da Vara da Família. Ela disse, a perita, pela a graça de Deus, é que nós tivemos uma mulher que estudou o caso. Provavelmente por ser um caso totalmente atípico, ela estudou o caso e ela percebeu que ela tinha registrado vários BO, e nós juntamos os arquivamentos, né? Mostrando o caráter do pai, do homem, assim por diante. E ela fez a seguinte pergunta, eu gostaria de entender por que você registrou vários boletins de ocorrência
contra o pai, e o pai alega que você estaria usando isso para impedir. Isso é verdade que o pai falou? Me explica essa situação. Ela disse assim, eu me relacionei com um homem e esse homem não gostava do pai da minha filha, que seria esse nosso cliente. E ele fez com que eu fosse, aí ela colocou a culpa no ex-marido, né? Ele fez com que eu criasse meios para impedir ele de ter acesso à filha. E o único meio que nós encontramos foi um boletim de ocorrência. Então, nós registramos o boletim de ocorrência. Ou seja, ficou claro que ela sabia que ele era inocente. Então, baseado nessa prova, foi que nós conseguimos a condenação dela, fizemos a representação no Ministério Público, tá? Mostramos todas as consequências que ele teve, que também não foi uma coisa simples, também não foi um processo simples. Teve a representação do Ministério Público, nós temos que convencer o Ministério Público primeiro, tá? Porque quem é responsável desse caso é o Ministério Público. O Ministério Público percebeu que se tratava realmente de uma criminosa, moveu o inquérito policial, pediu a denunciação dela, ela foi processada, se tornou réu. Quando, olha só, observe a dificuldade desse caso aqui. Quando foi para na audiência de instrução, ela disse assim, que usou o mesmo caso, mas tirando o lado dela, a responsabilidade dela. E o juiz de primeiro grau, o que fez? Absolveu ela. Nós, como assistente de acusação, nós recorremos, Ministério Público recorreu para a acusação dela, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença do juiz, condenando-a. Ela, por meio da defesa, recorreu, entrou com embargos, mantiveram a condenação dela. Nesse caso, o desembargador relator foi contrário, então deu brecha para ela entrar com embargos infringentes. E no dia da sustentação, eu lembro que esse caso foi muito impactante, que a desembargadora disse assim, doutora, todos nós se manifestamos pela manutenção. A senhora ainda vai querer sustentar? Eu digo, não, abro mão. E mantiveram a condenação dela em segunda instância. Então, foi ratificada. Mas você percebe a dificuldade, né? Sim. E até, como é para você, né, uma advogada, mulher, olhar esse outro lado, olhar o homem? Como que é e como que até o mercado te enxerga? Porque normalmente o que você pensa é um homem vai defender o homem. Mas quando uma mulher, num caso específico como esse, vai olhar para o homem, como que as pessoas te veem até? O que você percebe? Bem, às vezes eu tenho dificuldade. Quando tem uma roda de mulheres, as pessoas perguntam assim, você é advogada? Sou assim. Você atua em que área? Aí eu penso 2, 3 vezes, eu falo ou não falo? Porque se eu falo, todo mundo para e olha para mim. Fica aquele silêncio na sala, né? Então, quando eu percebo que eu estou numa roda de mulheres, eu prefiro não falar a área que eu atuo, né? No entanto, o que eu percebo que no início da minha carreira, eu encontrei, sim, muitas dificuldades para ser aceita. No meio dos meus colegas mesmo. Para quem não sabe, eu sou de origem acriana. Depois de um tempo, hoje já, quase 10 anos de profissão, eu creio que eu já sou respeitada. Por exemplo, já vice-presidente da OAB já ligou para mim, doutora, aqui no escritório nós pegamos um caso X, eu queria entender melhor, como é que a doutora atua nesse caso, só para eu pegar um reflexo assim, para eu trazer para o meu escritório. Então, assim, isso você percebe que você é respeitada. Mas no início, eu encontrei uma grande barreira, tanto é que eu só vim para o estado de São Paulo porque eu cheguei a ser ameaçada por uma mulher que se diz defensora pública. E aqui eu quero, até hoje eu me pergunto, não tenho a certeza se ela realmente era concursada da Defensoria Pública do Estado do Acre. Creio eu que não, tomara que não seja, né, porque sujaria a imagem da Defensoria Pública. Mas ela ligou para o meu escritório e se apresentou como defensora pública do Estado do Acre, me ameaçando por causa da minha atuação. E ela pegou o número do meu escritório. O rapaz que estava no escritório percebeu que se tratava de uma ameaça e começou a gravar tudo. Graças a Deus por isso que eu não perdi a minha carteira. Porque ela disse que ia fazer de tudo para eu perder a carteira, que seria um absurdo. Um escritório atuar para homens. Ela colocou o número do meu escritório em vários grupos de WhatsApp de advogados, em todo o Brasil. Fizeram 32 representações no Ministério Público contra a minha pessoa, meu escritório,
na OAB e assim por diante, né? Então, quando eu percebi que realmente existia uma pessoa com maldade, com ódio, por causa que você atua em uma certa área, eu peguei aquela gravação e coloquei na minha rede social. Aquela gravação foi parar no site, do site foi parar em nível nacional, e as pessoas começaram a divulgar o meu escritório em vários grupos de homens que eram injustiçados e começaram a me contratar de fora do Acre. E por causa disso, eu vim para o estado de São Paulo e hoje o escritório atua em todo o Brasil. Bom, algumas pessoas na rua fizeram perguntas também para a doutora, né? Um assunto que eu acho que envolve muita dúvida. A gente vai acompanhar agora. Doutora, eu queria que a senhora até fosse sucinta nas respostas, porque são várias perguntas. Vamos lá, a primeira. Meu nome é Patrick Ribeiro, eu sou contador e o que faz um advogado que é especializado em direito dos homens? Você bem objetivo, a gente já até trouxe esse assunto, é defender homens que são acusados falsamente. Não só homens, como também crianças do sexo masculino, do feminino, né? Essa é a ideia. E não só na área que a gente falou até agora, que foi a questão de denúncia de violência ou tentativa de feminicídio, mas outras coisas também, alienação parental, Isso, mas por isso coisas, que né? entra a criança também, né? Defesa da criança. Tá, ok, vamos para a segunda. Opa, meu nome é Guilherme Lopes, sou estagiário de remuneração e benefícios. Minha pergunta é se existe mecanismos legais para proteger homens contra a violência doméstica. Que pergunta maravilhosa. Infelizmente no Brasil não há. Eu vou mostrar que não há e ainda está sendo criadas leis que ainda prejudicam, inclusive, crianças do sexo masculino. Por exemplo, lembra que eu falei para você que a criança era abusada psicologicamente pela mãe? Sim. Nesse caso, não existe lei, porque o parlamento brasileiro entendeu que só quem pode sofrer violência psicológica no Brasil é criança do sexo feminino, é o gênero feminino. Então, uma criança, no mesmo caso, mesma situação, uma criança só por ela ser homem, ela não pode sofrer violência psicológica, ela não pode ser vítima no Brasil. Então, hoje não existem mecanismos que protegem o homem. Então, se um homem, hoje, ele está sendo perseguido, stalkeado, ameaçado, por sua ex, por exemplo, a gente tem que pedir uma medida cautelar e somente com muitas provas a gente consegue demonstrar que existe um risco à integridade física desse homem para que ela não se aproxime dele. Então, é um bom trabalho. Vamos para a próxima. Olá, eu sou o Bruno Paulo, assistente administrativo. Eu gostaria de saber se a Lei Maria da Penha, em alguns casos, pode ser aplicado para homens. Não, também já tinha feito essa pergunta. Sim. Não pode. Mais uma pergunta. Olá, sou Diogo Viana, sou contador e a minha pergunta é em que situações os homens têm precisado hoje de proteção legal? Olha, vou colocar aqui o número 1 que mais aparece no escritório hoje é a acusação de violência psicológica, né? Teve um caso em que uma policial militar, não vou falar qual é o estado, diz ela que estava numa palestra da polícia, na realidade ela era soldado, ainda estava no curso para ser policial, e estava numa palestra lá e a mulher estava falando o que seria violência e ela disse que o fato do marido chamar a mulher de feia seria violência psicológica. Ela saiu do curso, foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência por violência psicológica e o Ministério Público acolheu isso daí e denunciou o nosso cliente por denunciação caluniosa por uma fala que ela disse que teria sofrido, sem laudo, sem nada, sem nenhuma prova, nenhuma perícia, nada. E, é claro, ele foi absolvido, mas olha a dificuldade, porque quando foi espalhado, ela conseguiu a medida protetiva também, então quando foi espalhado para a sociedade, para o grupo ali que conhecia o casal, que ele tinha uma medida protetiva, todo mundo pensava o quê? Nossa, ele bateu nela, ele agrediu. Então, assim, esse daí é o ranking que está ganhando agora. Nossa. Mas tem vários, viu? Próxima, vamos lá. Olá, eu sou Wellington Roberto, analista de sistema, e a minha dúvida é, o que acontece se eu perder o emprego e não conseguir pagar mais pensão? Excelente pergunta, excelente pergunta. Primeira coisa que o homem tem que fazer se ele já está percebendo que a situação dele vai complicar, ele já tem que procurar um advogado. Se não tem condições, que já está numa situação complicada, procura a Defensoria Pública para entrar com um processo chamado revisão de alimentos. Caso de desemprego, não desobriga o homem a pagar pensão.
Então, é isso que ele tem que se atentar. Então, ele precisa entrar com ação de revisão de alimentos para que diminua a renda dele. E, para isso, ele já vai ver todas as provas que ele tem que mostra que a renda dele vai diminuir, então existe um risco, ou que já diminuiu. Mas não espere receber um mandado de prisão, porque quando receber um mandado de prisão, esquece, já é para pagar. Doutora, para a gente terminar então o nosso programa, não temos mais perguntas de quem está na rua, mas tem a minha última aqui. É uma área então promissora, pelo jeito do que a senhora falou, tem um campo muito vasto, então os advogados podem se especializar nessa área? Podem se especializar, mas você vê a preocupação? É só da gente falar aqui um pouco, você já percebe que infelizmente esse tipo de matéria realmente está crescendo. Lá eu acabei baseado nessa situação e percebendo que vários homens, por causa de técnica, eles estavam sendo defendidos, mas grande maioria das vezes sendo defendidos de uma maneira errada, justamente porque nessa área muda muito alguns entendimentos. Então eu criei uma comunidade onde especializa advogados de todo o Brasil, que inclusive tem mais mulheres advogadas no grupo. Ontem nós tivemos 3 advogadas mulheres e 1 advogado homem na ministração da aula ontem da comunidade, que o objetivo é justamente especializar advogados de todo o Brasil. E eles precisam realmente entender, porque senão pode inclusive prejudicar o cliente. Nós conversamos hoje com a doutora Jamile Venceslau, que é especialista na defesa dos direitos do homem. O seu Instagram, para quem ficou aí curioso? @Jamile Venceslau. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.